Em reverência ao Senhor Jesus, que está aqui nesta noite, representado na pessoa do Espírito Santo de Deus. Se você puder colocar as mãos na altura do seu coração, você que entrou aqui, talvez você chegou a ponto de querer jogar tudo para o alto, a ponto de querer desistir. Talvez é isso que o inimigo tem colocado na mente das pessoas, mas nós estamos aqui porque Ele nos alcançou com a Tua graça e porque nós sabemos que Ele está no controle de todas as coisas. Não importa a condição que você entrou aqui nessa noite, grandes coisas estão por vir e grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Eu convido você a fazer desta canção a sua oração, o seu clamor a Deus, dizendo: Tu és o Deus desta terra. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, És o Senhor da nação. Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, luz desse mundo, esperança para os perdidos. para os perdidos. Tu és a paz para os Tu és a cansados. paz para os cansados. Diga: Tu és. Ninguém Ninguém é como nosso Deus. Ninguém Ninguém é como nosso Deus. grandes coisas Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. mais uma vez, diga: grandes coisas Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Tu és o Deus dessa terra. Adore o nome do Tu Senhor. és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse Tu povo. és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Diga: Tu és. Tu és a luz deste Tu és a mundo, luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Diga: Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Mais uma vez, ninguém. Grandes coisas. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Eu creio. Grandes coisas. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Se você puder dizer profetizando: grandes coisas. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Ah, meu Senhor, como é bom estarmos na Tua presença. Se as pessoas soubessem como é bom, como é agradável essa paz que somente o Teu Santo Espírito dá. Por mais que lá fora nós tenhamos as nossas dificuldades, as nossas turbulências, mas quando nós estamos na Tua presença, nós nos sentimos tranquilos, nós nos sentimos acolhidos, e em nenhum momento o Senhor nos dispersa. Em nenhum momento nós podemos chegar diante de Ti como for, o Senhor sempre está de braços abertos. E todas as vezes que nós voltamos, todas as vezes que nós vimos para a Tua casa, é como nós, neste momento,
estivéssemos recebendo este afago, esse abraço, esse carinho. Você aí do seu lugar, talvez você chegou aqui triste, talvez você tenha se preocupado com algo que tem tirado o seu sono, talvez você tenha sido alvo de afrontas, talvez você mesmo não consegue se olhar para o espelho, dizendo: eu não sou digno de estar aqui, mas que você possa receber a paz do Espírito Santo de Deus. Aí no seu lugar, que você possa receber esse afago, esse abraço, esse carinho que o nosso Deus, que o nosso Pai pode nos dar. E Ele está passando aqui. Talvez esse é o momento de você entregar nas mãos do Senhor Jesus a ansiedade, o medo. Talvez se você chegou aqui com um quadro clínico que já foi diagnosticado, Jesus está passando, e Jesus, Ele pode te curar nessa noite se você crer. Eu convido você então a fazer como aquela mulher que não era prioridade de Jesus. Jesus estava indo na casa de um homem, chefe da sinagoga, e em meio à multidão, devido à sua fama, ele era espremido, mas ele seguiu um caminho, mas parou. Ele parou quando ele percebeu que dele saiu o poder, porque havia uma mulher que sofria de um fluxo de sangue há mais de uma década, já tinha gasto todos os recursos, e naquele momento ela não se importou com os outros, mas ela se jogou e tocou na orla das vestes de Jesus. E naquele momento o Senhor parou. Ele parou a sua agenda, porque ele percebeu que dele saiu o poder, e dele pode sair poder agora, se você tocar com toda a tua fé. Você que está entregando nas mãos do Senhor um filho que talvez tenha dado trabalho, você que está com uma enfermidade, lutando com ela, você que tem enfrentado crise financeira, uma crise conjugal, eu não sei qual é o seu problema, uma crise de identidade, mas o Espírito de Deus está aqui, é o Senhor Jesus, e eu convido você: Jesus, eu quero declarar seu nome. Jesus, eu quero declarar meu nome sobre toda a mente e coração, sobre toda a mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. sei que existe paz em tua presença. Então diga bem alto: clamo Jesus. Clamo Jesus. Jesus, eu quero declarar teu nome. Jesus, eu quero declarar meu nome, Quebrando os vícios desta geração, quebrando os vícios desta geração. declaro que há esperança e liberdade. Declaro que a esperança é Então diga: clamo Jesus. clamo Jesus. Então profetiza, porque Ele está aqui. Teu nome é cura. Teu nome é cura, É poderoso. é poderoso. Teu nome é vida. Teu nome é vida. Destrói cadeias. Destrói cadeias. Dissipa as trevas. Dissipa as trevas. Vem incendiar. Incendiar. Jesus, eu quero declarar
oração. Uma oração para você que talvez, eu não sei nem quem é, vou fazer até de olhos fechados, mas o Espírito Santo tocava muito forte. Ore para pessoas que não estão conseguindo dormir, pessoas que estão sofrendo com insônia, mesmo com medicação. Você que tem sentido algo, uma angústia durante a noite, você não sabe o que acontece, eu quero orar por você. Espírito Santo de Deus, nós damos total liberdade para o Senhor agir, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e o Senhor é imutável. O Senhor continua sendo o mesmo Deus que liberou, meu Deus, palavras de vida e vida eterna. O Senhor que deu vista aos cegos, o Senhor que fez coxos andar. Ah, meu Deus, o Senhor que deu ordem aos espíritos imundos para saírem de vidas atormentadas, de vidas aprisionadas. E talvez tenha um mal ali na sua casa. Você não é alcançado pelo mal, mas também por um membro da família. Então nós vamos orar agora para quebrar todo tipo de amarração. Nós vamos fazer com que as cadeias elas sejam destruídas, para que as trevas sejam incendiadas, mas com o Espírito Santo de Deus. Senhor, eis este homem, eis esta pessoa que o Senhor sabe quem é. Que o Senhor possa nesta noite tocar no seu coração, tocar na sua consciência, para que nesta noite ela volte a dormir o sono dos justos, que ela volte a ter aquela paz que somente o teu Santo Espírito pode nos dar. Se existe algum espírito imundo nesta casa, nós agora damos uma ordem a todo e qualquer tipo de mal, em nome de Jesus. Que saia desta vida, que saia da vida deste filho, desta filha, que saia da vida desta pessoa, em nome de Jesus. Nós oramos, meu Pai, por as pessoas que aqui estão e que de certa forma, pela fé, elas te tocam de uma forma, assim como aquela mulher do fluxo de sangue te tocou, e a gente percebe, é por isso que a gente declara que o teu nome é cura. E eu convido você a declarar isso mais uma vez: teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Teu nome é vida. Destrói cadeias. Destrói cadeias. Dissipa as trevas. Dissipa as trevas. Venha incendiar. Vem incendiar. Teu nome é cura. Teu nome é cura. É poderoso. É poderoso. Teu nome é vida. Teu nome é vida. Destrói cadeias. Destrói cadeias. Dissipa as trevas. Dissipa as Venha incendiar. trevas. Vem incendiar. Diga assim: Senhor Jesus. Diga com fé: Senhor Jesus, eu sei que tu estás aqui, e eu sei que pela fé o Senhor me tocou, e eu vou ver o extraordinário acontecer na minha vida. E se você crê, aplauda o nome do Senhor Jesus, exalte a Ele a honra, a glória, o louvor e a adoração. Pode tomar o seu assento, por gentileza. Você que trouxe o seu dízimo, você que trouxe a sua oferta, eu convido você a segurar em suas mãos. Você que pode fazer de duas formas essa contribuição. Você pode fazer via Pix. A chave Pix da igreja é o nosso e-mail, quadrangularam@gmail.com, ou você pode fazer de forma convencional, via espécie. Eu quero orar depois que todo mundo trouxer aqui. Nós vamos fazer diferente. Então, antes dos diáconos irem, a gente vai orar juntos aqui, porque eu nem vou ministrar muito sobre dízimos e ofertas, porque você vai entender. A palavra
ela vai falar muito sobre semeadura. Então você que vai dizimar, você que vai ofertar, mesmo você que venha fazer via Pix, não deixe de vir aqui à frente e receber a unção com óleo. Você é para nos buscar, para semearás, aleluia. Estenda suas mãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós apresentamos a Ti, meu Deus, sementes. Talvez algumas pessoas fizeram via Pix, não está nem aqui, mas também nós apresentamos. É como se elas tivessem plantado algo neste altar. Então, Senhor, assim como Isaac, ele semeou e no mesmo ano 100 vezes mais ele colheu, que hoje, em especial, as pessoas que vieram trazer uma semente neste dia, que o Senhor possa fazer algo extraordinário na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Abra a sua Bíblia no primeiro livro de Reis, capítulo de número 17. Nós vamos fazer a leitura do 8 ao 16. É um texto conhecido, é um texto no qual eu acredito que você já ouviu falar sobre essa história, a história da viúva de Sarepta, mas hoje nós vamos trazer respostas diante daquilo que o Senhor tem para algumas dúvidas, para algumas indagações que nós temos. E olha que triste, né? Que bom que você está aqui. Então você veio em busca de respostas. E nós estamos aqui a cada quarta-feira, nós estamos trazendo temáticas justamente de algo que vem ao encontro prático da vida de pessoas. E as pessoas, elas optam, elas priorizam outras coisas do que o reino de Deus. Mas que bom que você está aqui, pode ter certeza, você sairá daqui mais do que abençoado, em nome de Jesus. Você crê nessa palavra? Amém. Amém. Quem achou o primeiro livro de Reis, capítulo 17, verso 8, eu vou ler com vocês, porque a minha tradução está um pouquinho diferente. Nós vamos ler do 8 ao verso 16, e a palavra do Senhor nos diz: Então a palavra do Senhor veio a Elias: vai imediatamente à cidade de Sarepta, em Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva, repita comigo, ordenei a uma viúva. Olha para a pessoa que está do seu lado: Deus ordenou para que uma viúva. Aqui eu sigo a leitura. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Verso de número 10. Ele foi a Sarepta. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água e uma jarra para eu beber? Versículo 11. Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga-me também um pedaço de pão. Versículo 12. Ela, porém, respondeu: tão certo como vive o Senhor, o teu Deus, não tenho nem um pedaço de pão, só um punhado de farinha e um cântaro, e um pouco de azeite e uma botija. Estou colhendo 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição. Depois de a comermos, o meu filho e eu morreremos. Verso 13. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse. Primeiro, porém, faça um pequeno pão com o que você tem e traga-o para mim. Depois faça algo para você e o seu filho. Versículo 14. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha no cântaro não se acabará, e o azeite na botija não secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Verso 15. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. Desse modo, a comida durou muito tempo para Elias, para a mulher e para a sua família. Repita comigo: desse modo, a comida durou muito tempo para Elias, para a mulher e para a sua família.
Repita comigo, muito tempo. E eu sigo e termino aqui. A farinha no cântaro não se acabou, e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Pai, fala conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos falando sobre respostas, e a resposta de hoje é para a seguinte pergunta: quando falta dinheiro e sobra preocupação, o que fazer? Então, hoje nós vamos falar sobre vida financeira, nós vamos falar sobre provisão e nós vamos falar sobre confiança em Deus. Então, coloque algo em sua mente, diga assim: Deus não depende da sua fonte, porque Ele é a fonte. Então, todos nós, um dia, já enfrentamos momentos em que o dinheiro não dá, as contas chegam e a preocupação ela começa a tomar conta da nossa mente. E o problema não é só financeiro, porque ele afeta o emocional, ele afeta o espiritual e consequentemente ele afeta o mental. Então a escassez, ela não atinge somente o bolso, mas de uma forma direta, aos poucos, ela vai atingir a sua fé. E qual que é o contexto do texto que nós acabamos de ler? Israel estava numa seca extrema, que era inclusive o juízo de Deus. Se você for no capítulo 17, no verso 1, você vê que Deus ele fez com que não chovesse. Primeiro livro de Reis, capítulo 17, verso 1, ele diz: ora, Elias de Tzibe em Gileade disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor o Deus, a quem não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Ou seja, foi um juízo que Deus entregou ao profeta Elias para que fosse proclamado ali ao rei Acabe. Então, não havia chuva. Se não tem chuva, não tem colheita. Se não tem colheita, não tem sustento. Mas olha que interessante, Deus ele envia Elias até uma região chamada de Sarepta, e como nós pedimos para que você repetisse, Deus ele ordenou a uma viúva. Agora, qual é o contexto da viúva? O contexto da viúva, porque ele poderia dizer o seguinte: ó, vá até a cidade de Sarepta, e lá tem um grande agricultor, um fazendeiro, lá ele tem tantas cabeças de boi, tantos novilhos, e ele vai te sustentar. Eu ordenei a ele e ele vai te sustentar. Não! Deus ele faz com que uma viúva, eu já expliquei para vocês, porque a viúva, ela tem um sentido meio que marginalizado na Bíblia. Quando nós falamos marginalizado, algumas pessoas acham que marginal é bandido. Marginal é o que está à margem. Então são pessoas que não têm voz nem vez, são os marginalizados, a minoria. Hoje usa-se muito o termo minoria. Então a viúva, ela era marginalizada. Primeiro, porque era mulher. Numa sociedade patriarcal, numa sociedade onde o homem manda, e a mulher, só para você ter uma ideia de diferença cultural, uma menina, ela entra no ciclo menstrual, tem umas que até são precoces, de 10 anos, mas geralmente 11, 12, a menina já começa a entrar num ciclo menstrual. Algumas 14, mas quando a menina ela começa a ovular, isso quer dizer que ela já pode gerar vida, ela pode ser mãe. Hoje existe uma conscientização, e nós chamamos esse público de pré-adolescente, para que não tenha gravidez antecipada, uma gravidez precoce. Mas naquela época não existia isso. A criança não tinha esse processo, até porque a partir do momento que ela se tornasse moça, ela já estava apta a ser uma esposa, a ser uma mãe. E é isso que acontece. Então observe que a mulher, além de ser marginalizada porque não tinha voz nem vez, quando perdia o seu marido, o que acontecia? Ela ia passar fome,
E ela só não morria de fome, por quê, Kátia? Porque as esmolas que a sustentavam. Então a gente vê muito o termo esmola. Hoje, se eu chegar e falar para o Léo, eu falei: Léo, eu vou dar essa esmola para você, ele pode se ofender, porque para nós esmola tem um termo um pouco pejorativo, mas esmola bíblica é praticar ato de justiça. Então as viúvas dependiam única e exclusivamente do quê? De esmola, de ajuda de outros. E Deus envia Elias para uma viúva em Sarepta. Agora, olha o detalhe importante: Deus escolhe alguém que também estava na escassez. Deus, ele podia, como eu disse, chamar alguém que estivesse na abundância, mas Deus lhe chama alguém que vive na escassez. E isso já quebra uma lógica. Qual lógica, pastor? Deus não envia provisão de quem tem sobra, Ele manifesta milagre no meio da falta. Eu vou repetir porque você não entendeu. Deus não envia provisão de quem tem sobra, Ele manifesta milagre no meio da falta. Então, em primeiro lugar, coloque algo na sua cabeça: Deus usa a escassez para revelar quem é a sua fonte. Olha o versículo de número 9: ordenei ali a uma viúva que te sustente. Então, a viúva sabia. Deus, ele soprou no ouvido da viúva: ó, vai até o lugar. Foi assim que aconteceu? Sim ou não? Pessoal, me ajude a pregar, converse comigo. Então, ó, ele ordena uma viúva, porque Deus, ele usa quem ele quer. A viúva não sabia, mas Deus já havia determinado a provisão. Então, antes da sua necessidade aparecer, Deus já tinha preparado a resposta. E talvez você está aqui nessa noite, e justamente antes da sua necessidade aparecer, Deus já tem preparado uma resposta para a sua vida. Você crê nisso? Então, a crise, ela revela onde está a sua confiança. São nos momentos de crise em que você mostra em quem você confia. Em momentos de crise, é triste. As pessoas, elas começam a fazer hora extra, elas começam a fazer um trabalho extra. Ela já tem um trabalho. Hoje em dia é normal as pessoas falarem: vou fazer Uber, vou fazer iFood. Não tem problema nenhum, mas desde que isso não seja a prioridade. Então, a crise revela onde está a sua confiança. E pessoas que fazem isso, aonde está a confiança? No salário? Na empresa? Nos clientes? Ou na economia? Mas saiba que tudo isso pode secar, mas Deus nunca vai secar, porque Ele é uma fonte de vida inesgotável. Aleluia! Está faltando um fundinho musical, não está? Está faltando um fundinho musical. Eu como sou de rádio, eu quando eu falo, inclusive não tem fundo, eu fico até estranho, dá a impressão que está todo mundo dormindo. Mas olha só, quando a fonte seca, Deus mostra que nunca foi ela que te sustentava. Ó, quando a fonte seca, Deus mostra que nunca foi ela que te sustentava. Então, em segundo lugar, a escassez, ela expõe nossa mentalidade. Olha o versículo 12. O que a mulher vai dizer? Só tenho um punhado de farinha, vou comer e depois morrer. Então essa mulher não estava só sem recurso, mas aquela mulher, Rosana, ela estava sem esperança. Então, a mentalidade de escassez, ela é sempre assim: não vai dar, não tem saída, já acabou, eu vou morrer, é o fim, eu vou ser envergonhado. Observe que é um turbilhão de pensamentos ao mesmo tempo que você não consegue administrar, e aí gera um desespero. E a maior crise não é a falta de recurso, é a falta de visão. Pega essa palavra, ó. A maior crise não é a falta de recurso, mas é a falta de visão. Repita comigo: quem vive olhando o pouco que tem, nunca enxerga um Deus que pode multiplicar.
A gente tem um exemplo claro que a gente sempre ministra dos dízimos e ofertas. Imagine Jesus. Imagine Jesus aqui com os discípulos num camarote, tá? Vamos tentar. Lógico que não é assim, tá? Eu quero que vocês venham nesta cena junto comigo. Então, vocês são aqui os discípulos de Jesus e nós estamos aqui junto com Jesus. E Jesus, lá embaixo, tem o gasofilácio. O que é o gasofilácio? É uma caixinha como essa aqui, onde eram depositadas as ofertas. Aí levantou um homem, vamos traduzir para a nossa linguagem de hoje. Ele colocou ali uma nota de 200. Aí Jesus olhou, talvez os discípulos. Aí Jesus olhou, não deu nada. Você aí tem condição de dar 2.000. Daqui a pouco vem outro, põe uma nota de 100. Aí todo mundo. Você daí tem condição de dar 5.000. Aí tem uma pessoa que vem e faz um cheque sem cruzar, para você poder sacar na boca do caixa. E no cheque estava lá 10 mil reais. Aí eles falam, agora sim, né? Jesus falou assim: se ele fosse devolver o dízimo dele, isso daqui não é nem 1%. Se ele fosse devolver o dízimo, esse cara recebe milhões por mês. Aí daqui a pouco vem uma viúva. A viúva, ela coloca 2 moedinhas de 5 centavos. Aí eles nem. Imagine só, né? Aí Jesus, essa deu mais do que todos. Eu imagino nós aqui. O cara faz um cheque de 10.000, o outro com uma nota de 200, o outro coloca 100 não, e essa aqui colocou 10 centavinhos e aqui deu tudo. Porque Deus, Ele não olha a quantidade, Ele olha a intensidade. Porque todos deram a sobra, aquela deu o seu tudo. Enquanto você não der o seu tudo para Deus, e em todos os sentidos, eu não estou falando de vida financeira, eu estou falando do seu tempo, da sua mão de obra, do seu serviço, da sua voluntariedade, do seu tempo na casa do Senhor. Enquanto você não aprender a priorizar isso, sua vida nunca vai sair da mesma. Não vai sair. Então, observe que Deus exige fé antes do milagre. Versículo 13: faz primeiro para mim. Pô, vamos ser sinceros, gente. Esquece que a gente conhece a palavra, a gente já sabe como termina essa história. Imagine você vivendo isso. Imagine você vivendo isso. O profeta, ele chega, uma viúva fala que só tem um pouquinho de trigo e um pouquinho de azeite, e vai fazer ali um bolinho para ela, os filhos comer e morrer. Aí o profeta fala assim: não, faz lá primeiro, traz para mim primeiro. Você não ia ficar revoltado com uma situação dessa? Sim ou não? Você fica. Agora, humanamente, isso parece absurdo. Ela tem pouco e Deus pede primeiro. Então aprenda um princípio espiritual. Se você está anotando, marque aí. Deus não trabalha na lógica da sobra. Deus trabalha na lógica da prioridade. Eu vou repetir: Deus não trabalha na lógica da sobra. Deus trabalha na lógica da prioridade. Enquanto Deus não for prioridade, você não vai sair do buraco, você não vai sair de uma mata. Fizeram um trabalho para mim. Não! Você está confiando no seu braço. Talvez quantas pessoas que nesse momento estão desesperadas, porque a economia está feia. Aqui no Brasil, aliás, esses dias assistindo a escolinha do professor Raimundo, 1990, e o professor Raimundo, essa crise, né? E ele sempre termina, né? E o salário, ó. O Brasil sempre foi assim. Brasileiro é vencedor, já por natureza. Então a gente já aprende, já desde cedo. Mas quantas pessoas estão ali preocupadas e poderiam estar aqui? Quantas pessoas que eu conheço? Você lembra eu não lembro se era Givaldo, ele frequentava a Paulista, tinha um trailer de lanche lá no Santo Antônio.
Não lembro. Você lembra? É Givaldo? Não lembro o nome dele, está trabalhando no JR, acho que não sou aqui. Mas eu lembro ele, que de quarta-feira, ele tinha o trailer de lanche dele, ele não abria de 2 dias. Ele não abria de quarta e de domingo, porque era o dia de estar na igreja. Eu poderia abrir meu restaurante de domingo. Por que você não abre? Domingo é dia do Senhor. Porque enquanto eu estou servindo a Deus aqui, Deus está cuidando dos meus, Deus está cuidando de tudo. Então, entenda, Deus não trabalha na lógica da sobra, mas da prioridade. Já contei essa história, mas vou repetir. Dona Angelina, vou contar uma historinha. Então, um homem, ele começou a ganhar dinheiro, só pensava no trabalho. Ele era marido, ele era pai, ele era filho. Aí, o que ele fazia? Trabalhava de manhã até noite. E o dia que ele tinha de sobra de domingo, sabe o que ele fazia? Comprou um rancho, Ruth, e picanha, e cerveja, e picanha, e cerveja, e picanha, e cerveja, e picanha. A vida dele era isso. Ele começou a engordar. Daqui a pouco o filho dele fala: pai, vai fazer um esporte, pai, você vai ter um problema no coração, eu não tenho tempo. Aí vem a esposa dele e fala assim para ele: meu marido, eu não quero ser viúva cedo, vai praticar um esporte, vamos fazer uma caminhada, vai fazer uma academia, eu não tenho tempo. Chega a mãe, Pedro, fala assim: filho, você está trabalhando muito, você está engordando muito, você está comendo muito, vai fazer uma academia. Mãe, eu não tenho tempo. Aí o que acontece, Sara? Ele infarta, aí o SAMU leva ele para Incor. Aí na hora que ele está na Incor, o médico vira para ele e fala assim: ó, se você não começar a praticar uma atividade física a partir de amanhã, quando eu te der alta, você não vai durar 6 meses. Aí ele tem alta, no outro dia ele está lá, correndo. Por quê? Porque virou prioridade na vida dele. Enquanto Deus não for prioridade na sua vida, nada vai para frente, nada vai deslanchar. Então, entenda que Deus, ele é assim. O pastor aqui deu uma tropicada aqui, mexeu aqui no... Pronto. Agora, deixa eu falar algo para você. Não é se sobrar eu dou, é Deus vem em primeiro lugar. Por isso que a gente vê muitos textos falando de primícia. O que é primícia? A gente sempre lê, né? Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10. O versículo 9 já começa. Olha o que ele fala: honre ao Senhor com seus recursos e com as primícias de toda a sua colheita. Então, fé verdadeira é obedecer quando não faz sentido. Então, repita comigo: o milagre não começa na multiplicação, começa na obediência. É na obediência. Quarto lugar, aprenda algo: o milagre não foi excesso, foi sustento diário. Olha o versículo 16: a farinha não acabou e o azeite não faltou. Sabe o que isso quer dizer? Deus não deu estoque, Deus deu constância. E é isso que Ele faz para aquelas pessoas que permanecem firmes na tua presença. Deus, Ele dá constância. Mesmo que você esteja no deserto, ainda vivendo no deserto, ainda você vai ter constância de Deus, porque deixa o maná no céu, Ele faz a água brotar de uma rocha, Ele faz com que passarinhos venham para servir de alimento, Ele provê o nosso sustento todos os dias, mesmo em meio à dificuldade. E isso muda tudo. Porque não era abundância visível, era provisão contínua. Então Deus não prometeu luxo, mas Deus prometeu sustento. Fale para a pessoa que está do seu lado, profetiza na vida dela: Deus não prometeu luxo, Deus prometeu sustento.
Então Deus não te dá sempre tudo de uma vez, mas nunca deixa faltar o necessário. Então, pastor, tá, fortaleceu, abriu o horizonte, consegui ver de uma outra forma. Agora, como agir em tempos de escassez? Em primeiro lugar, repita comigo, não pare. Organize. Revise gastos. Seja fiel no pouco. Evite decisões impulsivas. Se eu falar para você, eu sou a prova disso. A gente chegou no ano passado, num momento crítico lá na nossa empresa, que você quer pagar todo mundo, né? A gente que é cristão, a gente quer pagar todo mundo. Em dia. Quer pagar fornecedor, funcionário não adianta, você tem que pagar. Se você não pagar também, não vai trabalhar, aí vai para o brejo. Mas você tem que pagar. Aí no desespero, ao invés de eu estou falando algo que eu vivi. O que eu comecei a fazer? Eu já não conseguia mais empréstimo em banco, porque banco, a princípio, ele faz um valor, e o valor coloca uma taxa de juros, mas aí o valor da parcela você vê que não é muito. Mas dá 7 anos para você pagar. Aí se você somar, é 10 vezes o dinheiro que você pediu. Aí daqui a pouco eu falei, não. Aí começa com fé, daqui a pouco começa com a agiota. Daqui a pouco eu falei, gente, é ação impulsiva. E no final do ano passado, algumas coisas começaram a acontecer e hoje eu não tomo mais decisões impulsivas, porque eu admito, eu falei, Senhor, eu errei, mas me dê uma oportunidade de fazer diferente. E as coisas estão fluindo. Hoje foi um fornecedor lá que ficou umas pendencinhas para trás. Eu aprendi que um microempresário no Brasil, às vezes, é duro ser cristão e ser assim. O Pedro da empresa sabe o que eu estou falando. Pedro, a gente conversa muito, Pedro já passou por isso. Às vezes a gente tem que passar um olhinho de peroba na cara, e você tem que ser, eu falei para ele, meu filho, eu já não estou pagando, é que eu estou pagando pouco, né? Estou pagando um pouquinho por dia, mas no final de maio não acaba. O que você está reclamando? Se você for para a justiça, a minha filha é advogada, você vai para a justiça, sabe o que vai acontecer? Não vai nem entrar com a causa porque é caro, vai nas pequenas causas. Aí vai vir extrajudicial, aí eu já estou pagando um valor para você por dia. Aí vai chegar para mim, tá bom, vamos fazer um acordo, eu vou pagar 100 não por mês. Aí vai para uma audiência de conciliação, nisso eu ganho tempo, você não recebe o que você já poderia ter recebido, e lá na frente, às vezes, o juiz fala, eu não tenho condição de pagar, então eu vou pagar tanto. E assim que funciona. Mas tudo isso você precisa ter o quê? Nessas horas aqui. Léo é empreendedor, né, Léo? Eu sei, tem gente que às vezes, né, morre de vontade de trocar a vida seletista, né, para empreender. Ruth também, né, Ruth? Depende de cortar cabelo. Quem aqui ganha por conta, que não tem salário fixo? Eu acordo todo dia desempregado. Eu acordo todo dia desempregado, porque eu tenho que abrir meu restaurante para vender, para poder levar o sustento para casa. E às vezes, eu não vou passar tudo os problemas, as dificuldades para minha esposa, para minhas filhas, mas às vezes, e não é porque estão aqui, pelo amor de Deus, que eu abro, a gente tem um diálogo muito claro lá, mas a gente não quer passar preocupação, mas daí chega, pai, eu preciso de um dinheiro para isso, pai, eu preciso daquilo, aí daqui a pouco, o que você vai fazer? Então, mas a gente precisa se organizar. Então, como agir em tempos de escassez? Em primeiro lugar, não pare, organize. Eu comecei a organizar e já estou vendo o resultado. E ser fiel no pouco. Eu compartilhei esses tempos atrás. Eu fiquei 3 meses sem ter retirada lá no restaurante. 3 meses. Aí eu cheguei, falei assim, não, eu vou fazer um dízimo da minha retirada que eu fazia lá atrás, no tempo bom, pela fé. Gente, e fiz. Impressionante como que Deus, naquela semana foi a melhor semana, e final de mês geralmente é fraco. Por quê? Porque nós não estamos condicionados
à economia. Nós não estamos condicionados à crise, nós estamos condicionados em Cristo. É Cristo que nos sustenta. Então, fé não é irresponsabilidade, é confiança com sabedoria. Segundo lugar, como agir em tempos de escassez? Em primeiro lugar, você marcou aí, não pare, organize. Segundo lugar, repita comigo, não se desespere. Confie. Então, como que eu faço isso? Ansiedade não resolve. Vejam o que eu fiz, eu sou exemplo disso. A ansiedade quase me levou para o buraco, porque a ansiedade de querer pagar todo mundo. Porque eu não sei você, a coisa mais chata que tem é você acordar e receber. Mas quando eu falo cobrança, vamos supor, boleto venceu hoje, dia 10, de fornecedor. Você dá uma atrasadinha ali de uma semana, às vezes até uns fornecedores que você não tem, você atrasa porque você prioriza aquele que eu uso todo dia. Mas não adianta você ter ansiedade. Deus está sustentando, a gente precisa apenas dar o primeiro passo, que Deus ele faz com que venha a provisão. Então, ansiedade não resolve, e desespero bloqueia discernimento. Pastor, o que é discernimento? É você diferenciar uma coisa da outra. Então você não consegue colocar ali as duas coisas e ver. A ansiedade fala de você ir para cá, que é o caminho mais fácil para você fugir. Por exemplo, vou vender uma casa, vou vender um carro. Não faça isso, não abra mão do seu patrimônio. Você não precisa fazer isso. Confie em Deus, que Ele vai te sustentar. Eu vou vender aquilo. A não ser que eu admiro, né? Algumas pessoas que às vezes falam, estou precisando de um dinheiro extra. Mulher, fica a dica para a mulherada. Às vezes você tem um monte de roupa, comece a tirar foto do guarda-roupa, poste no Instagram. Não está lá parado, não está usando. Venda por 20, 30 reais, eu não sei. Uma roupa que você for comprar nova, 100 reais. O pessoal chama você, hoje é tudo no Pix. Pix, você manda até com o Uber Moto. Pagou o Pix, piscou o Pix. Já manda para a pessoa, faz um dinheirinho. Eu conheço gente que está fazendo isso. Então, aprenda que a ansiedade não resolve. E Mateus 6,33 diz o seguinte: buscai primeiro o reino de Deus. Princípios espirituais que afetam o natural. Aprenda, eu quero trazer aqui para terminar 3 princípios espirituais que afetam o natural. Porque, lembra que eu falei aqui na administração? Jesus estava indo para a casa de Jairo, o chefe da sinagoga. Problema lá com a filha. E estava acamada. Jesus tinha que ir lá, a prioridade era lá. Jesus estava com fome, tinha uma agenda. No meio do caminho, o que acontece? Alguém me tocou. Ele estava sendo espremido pela multidão. Alguém me tocou, porque de mim saiu o poder. Então, observe que para você ter uma ação sobrenatural, necessário, Rosângela, uma ação no mundo natural. Isso chama-se provocar milagres. É fé. E quais são os princípios espirituais que afetam o natural? Primeiro lugar, repita comigo, prioridade. Sabe por que prioridade? Porque Deus não aceita ser opção. Segundo lugar, repita comigo, obediência. E é obedecer mesmo quando não faz sentido. E em terceiro lugar, repita comigo, generosidade. Porque quem retém por medo, trava o fluxo de Deus. Então, a mão que se fecha por medo, também se fecha para o milagre. Então, Deus não pergunta quanto você tem, mas Ele pergunta onde está a sua fé. Então, talvez hoje você está vivendo um problema de falta de dinheiro, está sobrando preocupação e a sua fé está sendo pressionada, mas Deus te trouxe aqui para te lembrar: eu não dependo da sua fonte, eu sou a sua fonte, assim diz o Senhor. Então, hoje o chamado é para você alinhar a sua confiança, a sua prioridade e a sua obediência. Se Deus pedir hoje um pouco que você tem, você confia ou você recua? Pode
pode ficar tranquilo que eu não vou soltar envelope, até porque eu não tenho envelope aqui. Estou esperando chegar as envelopes. O propósito não é fazer voto. O propósito é despertar a consciência de você viver uma vida abundante. E viver uma vida abundante é priorizar Deus no horário, na dedicação e principalmente nas finanças. Você tem que ser dizimista. Tem que ser dizimista. Você tem que estar na casa de Deus. E você tem que servir o Senhor. Eu já falei, eu já tenho uma idade, eu não consigo ficar 5 minutos de pé. Se for o caso, eu vou na cadeirinha, não tem problema. Mas viu, quem aqui, eu perguntei domingo, ou quarta passada, quem aqui sabe orar? Quem aqui ora? Quem aqui ora? Pronto. Já está servindo a Deus. Se junta ao grupo de intercessão aqui. Vai ver com isso. Vai no grupo do WhatsApp ali, ajuda a interceder. Interceda pela igreja, interceda pela sua família, interceda por tudo, e você vai ver que quando você serve Deus, deixa eu falar algo que Deus é soberano, nós honramos a Deus, Deus não precisa nos honrar, mas entenda o que eu vou falar, eu não quero ser herege no que eu vou falar, mas é mais ou menos assim. Eu não faço isso por troca, eu faço por amor à obra, mas enquanto eu estou aqui servindo a Deus, você sabe por que Deus me abençoa? Te abençoa? Eu falo na primeira pessoa, mas dando um exemplo, porque Deus nos abençoa? Porque nós estamos servindo. Amém. Glória a Deus. E eu aprendi isso com o meu pastor. O meu pastor ele fala assim, Tony, Deus não deve nada para ninguém. Então Deus, Ele é até isso, Daiane, Ele tem prazer de abençoar. Ele abençoa financeiramente, Ele abençoa com uma mente sã, Ele abençoa em todas as áreas. Mas para isso, nós precisamos fazer o quê? Alinhar essas 3 coisas: a confiança, a prioridade e a obediência. Quem confia no que tem, vive com medo de perder. Mas quem confia em Deus, vive em paz, porque sabe de onde vem. Feche os seus olhos. Eu convido você nesse momento a falar com o Senhor. Talvez você chegou aqui nessa noite e você veio justamente para buscar essa resposta. Algumas pessoas, quando hoje eu compartilhei na lista de transmissão, falou, hoje eu não consigo ir, vai ficar gravada a mensagem? Vai estar depois no YouTube. Você que está nos assistindo em outro tempo, em outra hora, talvez essa mensagem ela veio ao seu encontro, ela veio diretamente ao seu coração neste momento que você está passando. Não importa de onde você é, você precisa entregar sua vida a Jesus e priorizá-lo. E não há como priorizar da boca para fora. Mas ainda tenho fé em Deus. Para que dá desculpa. Por isso que a sua vida vai ficar cada vez mais indo para o buraco. Enquanto você tem o seu direito de ter o seu lazer, você tem o direito de você trabalhar, você tem o seu direito de poder fazer as suas viagens, você pode tudo isso, é lícito, é abençoado, mas você não pode deixar de estar na presença de Deus, você não pode deixar de servir a esse Deus, que se esvaziou da sua glória e morreu numa cruz. Meu Senhor, estais aqui. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, Estás aqui, transformando nossas vidas. transformando nossas vidas. Te adorarei. Te adorarei. Diga, te adorarei. Te adorarei. Então diga quem é o seu Deus. Meu Deus é Deus de
milagre. Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, este é quem tu és. Deus de milagre. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, Luz na escuridão. luz na escuridão, meu Deus, este é quem tu és. Mais uma vez. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, este é quem tu és. Olha aqui um pouquinho, para a gente poder terminar. Saia daqui revoltado consigo mesmo, como às vezes eu saio comigo mesmo. Eu preciso mais. Eu tenho que viver mais intensamente com Deus. A gente não pode esmorecer, a gente não pode estacionar. A gente tem que buscar sempre mais. E Deus tem que ser prioridade na nossa vida. Porque enquanto Deus não for prioridade na sua vida, as bênçãos de Deus também não serão prioridades na sua. Então aprenda, saia daqui com essa resposta. Ó, você foi privilegiado por receber essa resposta. E amanhã, grandes coisas vão acontecer na sua vida. Amém? Lembrando que amanhã a gente tem curso às 7h30 da noite. Sexta-feira nós temos o mega pedágio. Sábado nós temos o culto de jovens. E domingo às 9 da manhã e às 7 da noite. Meu Deus é Deus de milagre. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, Caminho no deserto. no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus, Meu Deus é Deus de milagres, Deus de Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. mais uma vez, meu Deus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Levante suas mãos para o alto, Senhor meu Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado por esse momento, obrigado por esse culto abençoado. Nós viemos aqui para te adorar, mas também para ouvir respostas. E o Senhor falou ao nosso coração. Então, Senhor Jesus, que o Senhor possa nesse momento abençoar e levar em paz essas pessoas que aqui se encontram, ir embora para os seus lares, longe do acidente, longe do assalto, longe de todo tipo de mal. Levante a mão direita para o alto, com o amor do Deus o Pai, que a graça salvadora do Filho, que a doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja no coração de cada um de vocês. Deus abençoe a todos e até amanhã, 7h30, em nome de Jesus.